Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, tá no ar mais um Roma Business e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Grupo Roma a nova desembargadora do TJ Pará, Anete Pena de Carvalho. Este podcast ele tem o oferecimento do Aqualand Park Resort, da Beneficente Portuguesa, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Anete, é um prazer te receber aqui no podcast Roma Business e conversar um pouco sobre a tua trajetória de vida até chegar nesta vaga ocupada recentemente com uma cadeira no desembargo lá do TJ Pará. É uma honra mesmo te receber. E eu não digo só pela função que hoje você ocupa, mas também pela nossa relação familiar, que eu digo, porque o marido dela foi obstetra no parto da minha filha. Então, assim, eu carrego um sentimento de gratidão eterno. E isso daí é algo que eu falo para ela, tanto na frente das câmeras, como por trás, nos bastidores. É verdade, Ramo. É uma honra eu estar aqui contigo. É um prazer também, porque eu te conheço desde muito tempo, pequenininho ainda, né? Antigamente. Não vou entregar a minha idade, mas conheço ele desde pequenininho. Então, é muito bom saber que eu estou aqui hoje numa conversa contigo, num programa teu. Isso me traz uma realização, uma felicidade no coração. Com certeza esse bate-papo vai render muito. Já rendeu antes de começar a gravação, né? Com certeza, já afinamos. Já. Doutora Anete Pena de Carvalho, a tua trajetória de vida, ela é marcada por vários momentos. Sem dúvida. E assim, eu queria que tu contasse um pouquinho para quem nos assiste, quem é a Anete do ponto de vista não só pessoal, como profissional, de uma maneira reduzida, mas que de fato te resuma. Olha, Romo, de uma forma resumida, é bem difícil, porque são 30 anos de profissão. É muito tempo. Né? Começou lá atrás com... Começou lá atrás com eu, Anete, estudante de Direito da UFPA, um pouco perdida. Mas muitos sonhos. Muitos sonhos, por onde eu começaria, porque na família, se tu me perguntares por que tu escolheste Direito, ninguém me estimulou a fazer Direito na minha família, porque não tinha. Era só engenheiro civil, família Pena de Carvalho praticamente toda engenheiro civil, alguns médicos, empresários, engenheiros, administradores, mas ninguém na área jurídica. Mas eu coloquei desde pequenininha, com 8 anos de idade, eu disse para o meu pai, eu quero ser juíza porque eu quero fazer justiça e resolver conflitos. Coloquei isso e fui fazer o direito. Juíza! Juíza, eu dizia que eu queria ser juíza. Mas, no momento que eu estive lá na faculdade, eu me inspirei. A gente busca algumas pessoas, alguns profissionais para se inspirar na nossa profissão, exatamente porque eu não tinha ninguém na família. E 2 professores me inspiraram. E eu tive a coragem, naquele momento, acho que eu tinha uns 19 anos, 19 para 20, eu disse, eu vou ter coragem de pedir um estágio lá no escritório desses professores, que eles eram sensação do momento da área jurídica, ainda são. E eu cheguei lá e disse, mas eu não posso chegar, eles nem me conhecem, como é que eu vou começar e pedir um negócio desse? Aí o que eu fiz? Eu vou estudar muito a disciplina deles, eu vou me destacar na disciplina deles. Então eu estudava antes de ir para as disciplinas para poder fazer perguntas. E aí eles começaram a me notar. Claro, o professor vendo toda vez na sala de aula, quando tem aula, fazer pergunta, você começou a ser notada. Quando terminaram as disciplinas, eu fui lá perguntar se eles estavam precisando de estagiário. E assim começou a minha trajetória. Passei 3 anos estagiando nesse escritório, depois fui contratada como advogada nesse mesmo escritório, e todos os sócios eram procuradores do Estado. O que eu pedia, eu sempre fui muito curiosa, eu queria aprender,
Eu não Você te tinha. motivou a seguir Me também. motivou a fazer o concurso também da Procuradoria e ficou com aquele sonho adormecido de juíza. Se não, olha, as portas estão se abrindo por aqui. Eu sempre fui muito assim. Quem é a Anete? Aproveitar as oportunidades que estão batendo na sua porta. Porque eu acho que cada etapa, cada oportunidade que vem até você vai te capacitar mais e mais e mais. E você tem que agarrar, E porque às você vezes tem só que agarrar, passa, porque às vezes só só passa passa uma vez. Então, eu fiz muito isso na minha trajetória profissional. Olha, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer o doutorado, eu quero... Mas sempre aproveitei e abracei as oportunidades que estavam ali. Nunca tive medo. Na verdade, não é que eu nunca tive medo, é o contrário. Eu ia com medo mesmo, para as oportunidades não passarem. Inúmeras vezes eu entrei para ser coordenadora de alguma coisa, de um grupo de estudo, para eu ir para uma palestra que estavam me convidando e aí eu ia me destacar naquela área. Eu fui com um frio na barriga, minhas pernas tremendo, mas eu não deixava de abraçar. Mas fui. Então, hoje eu posso ter me arrependido de alguma coisa que eu tenha feito, e não que eu não tenha feito, porque essa sou eu. Tudo que eu pude aproveitar de oportunidades, eu fiz. E depois da Procuradoria, ficaste um tempo como juíza substituta do TRE, Pará, Sim. E dali que surgiu essa ideia, essa vontade de vir para o Na desembargo? verdade, como eu disse, eu sempre tentava planejar o que eu queria fazer, mas aproveitava na oportunidade certa. Então, depois que eu passei na Procuradoria, eu fiquei paralelo com a advocacia privada e a advocacia pública. E disse, bom, agora que eu já estou aqui, já estou atuando como advogada, eu quero conhecer o lado acadêmico. Fui fazer o mestrado na Federal, fui ministrar aula no CESUPA, de Direito Administrativo e Tributário, e depois eu fui fazer o doutorado em Portugal. Foi em Lisboa? Foi em Lisboa, fui fazer lá. E nesse momento que eu comecei assim a ver o direito de uma maneira mais ampla, e que eu já estava nessa carreira da advocacia e não fui fazer o concurso para juiz, eu falei assim, quem sabe um dia eu represento a advocacia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aquilo ficou. Porque é essa ideia que eu digo, que eu gosto de planejar, eu gosto de tentar atrair aquele sonho que eu quero e me preparar para aquilo. Se acontecer, se abrirem as portas para eu ir, eu vou. Se não abrir, se abrir outra porta, é porque Deus não quis. Foi livramento. Foi livramento, eu sempre coloquei Deus acima de tudo. Eu também penso igual. Que a minha vontade coincida com a vontade de Deus. Todos os meus propósitos, todos os meus planos, eu sempre fiz isso. Eu também acredito que, sem dúvida, é a melhor opção. E eu pensava nisso, mas ainda não tinha chegado o momento. Então, se não chegou o momento, é porque eu não estou preparada. E eu ia me preparando, eu ia me capacitando, e apareceu a oportunidade de eu ir como procuradora do Estado, chefiar o jurídico da Casa Civil da Governadoria. E nesse momento, eu comecei a estudar muito o direito eleitoral, você fica um pouco mais ligado, porque são criações de políticas públicas, que você acaba tendo que interferir na análise jurídica, se há possibilidade ou não de concretizá-las, qual a forma de concretizá-las. E isso fez com que eu me apaixonasse também pelo direito eleitoral. Abriram as vagas, assim como eu me apaixonei pelo direito eleitoral, eu também tinha um sonho de trabalhar com as pautas femininas. E eu tive a oportunidade, estando lá na Casa Civil, de participar da criação da Secretaria de Estado das Mulheres. Então, eu comecei com a criação dela e fui ser também chefe do jurídico como procuradora na Secretaria de Estado das Mulheres, que eu estava até pouco tempo, antes de eu entrar no TJ. Muita experiência. São muitos anos. Quando abriram as vagas para o TRE, eu já estava envolvida com a pauta feminina, eu disse, eu tenho que ocupar uma vaga no TRE para abrirem as portas para outras mulheres. Nós temos pouquíssimas mulheres na política. E eu não queria, em nenhum momento, seguir a parte política, de ser candidata, isso eu realmente nunca almejei. Mas eu acho que, através dessa ocupação no TRE, você também pode ampliar a possibilidade das mulheres na política, aquelas que têm vontade, porque você julga muito a questão de fraude à cota de gênero, de você possibilitar a participação feminina na política. E eu me inscrevi nas 2 vagas que abriram no TRE.
assim começou. Gostei de estar do outro lado, de estar julgando, de estar participando de um colegiado como o TRE. E abriram as vagas do TJ, eu me candidatei. E aí começou Comecei uma grande caminhada. uma grande Em caminhada. busca de um novo sonho. E acabou que a gente não quer participar de uma eleição, como eu disse, eu nunca almejei ir para o lado político, mas foi acabou sendo uma acabou eleição. sendo. Porque foi uma eleição mesmo Foram bem... 28. Inicialmente, 28 inscritos para uma vaga no final. E com 4 etapas, né, nas eleições, no processo eleitoral da OAB. E assim, o que te motivou de fato a ir para esse novo passo? Foi a situação das mulheres em si? Uma delas, sem dúvida nenhuma, porque em 92 anos, essa vaga da OAB no TJ Poxa, a Pará nunca ocupar, tinha sido ocupada. Tu foste a primeira a ocupar essa vaga. Foi. Como mulher. É um desafio. É um desafio e tanto, mas assim, foi algo que te motivou? Ou não chegaste a pensar nisso no momento? Pensei nisso, acho que eu sempre digo que para as mulheres ocuparem esses lugares de decisão, de poder, de fala, não basta ser mulher. Eu acredito nisso. Eu acho que a pessoa tem que se capacitar também. Tanto que é um desafio no sentido de ser uma construção. Uma construção. Falou tudo. Independente do seu gênero. É uma construção independente do gênero, mas acho que é um marco histórico, sem dúvida nenhuma. A primeira? É um marco histórico, ou seja, é uma honra, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Que eu tenho lá dentro de... Por representar as mulheres. Por representar as advogadas mulheres, né? A advocacia, porque eu entrei pela vaga da advocacia. Mas eu acho, como eu falei várias vezes em várias viagens que eu fiz por conta da campanha, que eu estava me sentindo preparada para aquilo. Então, eu acho que a pessoa tem que se sentir preparada também, porque é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso que você tem com a advocacia paraense e com a própria sociedade. E então, como mulher, durante essa campanha, tu acreditas que eu sofri alguma resistência? Alguma violência de ou gênero? Violência de gênero? Sim, sem dúvida. As pessoas ainda têm, principalmente assim na nossa área jurídica, na área da advocacia, não é para menos que em 92 anos não tinha sido escolhida uma mulher. Não que não tenha participado, já tinham participado outras mulheres em processos eleitorais anteriores do 5º Constitucional. Já chegou, inclusive, mulheres na lista tríplice, mas não tinha sido escolhido. Porque existe ainda esse lado muito patriarcal da nossa cultura, né? Que a gente vem desestruturando, vem quebrando exatamente com as políticas afirmativas. Muitas vezes, as políticas afirmativas não são importantes. Ainda é muito importante, sim. Como eu te falei, não basta ser mulher, mas as políticas afirmativas, sem dúvida nenhuma, que são importantes. Você colocar uma paridade de gênero num processo desse eleitoral foi importante. Agora, nesse processo eleitoral... Teve a paridade na OAB. Teve de gênero, de raça. De raça, exatamente. E nós tivemos uma lista tríplice que teve a inclusão, né, da mulher e da cota racial. Então, eu acho importante ter essa política afirmativa, sim, mas eu acho importante deixar claro que você precisa se capacitar para isso. Que é uma construção. Então, e eu acho que eu sofri sim algumas violências. Você quando coloca o seu nome para participar num processo eleitoral desse, você expõe a sua vida e expõe a vida da sua família. Todos. Independente se for uma eleição política de um pleito, digamos, natural, de deputados, governo, vereador, como esses mais específicos que envolvem a ordem dos advogados. E acaba que você sofre. Você sofre de fake news, você sofre da tentativa de te menosprezar, de tirar o seu valor. Ainda mais em tempos de mídia social, de internet. E é tudo imediato, né? E que para você desfazer aquilo, ou seja, foi um cansaço muito grande, foi um desgaste muito grande de eu tentar, tipo assim, eu construía, iam lá e tentavam desconstruir. Eu construía, iam lá e tentavam desconstruir. E eu ia de novo e continuava construindo.
E essa era a minha forma que... Tem situações que assim eu digo que é melhor abstrair. Mas eu abstraía, só que eu tinha que ir lá tentar continuar construindo, entendeu? Exatamente. Porque acabavam que as pessoas acreditavam, mas eu não ia de frente, eu não batia de frente. Eu ia e construía de novo aquilo que eu acreditava, aquilo que realmente eu sou, a minha essência, mostrar o que eu vinha construindo ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Eu acho que é por aí que você passa a credibilidade. Afinal, são mais de 30 anos. 30 anos na trajetória. Na trajetória. E não foi fácil, não posso dizer que foi fácil. Não imagino. Foi quanto tempo? De agora? De campanha. Tem minha pré-campanha. Antes de viajaste o estado inteiro. Viajei muitas lugares. Culturas. Muitas culturas diferentes. Muitas pessoas diferentes. Relações criadas. Sim, sem dúvida. O que tu tiras não só com a vitória, mas com a experiência de ter vivido? Uma evolução como pessoa mesmo. Uma evolução como pessoa, porque você acaba construindo pontes antes inimagináveis. Relações de pessoas, você conhece a realidade do nosso estado de uma forma diferente, porque você estava lá presente, você estava lá conversando. A minha campanha foi frente a frente, conquistando voto a voto, conhecendo as pessoas, mostrando, tentando transmitir a elas a credibilidade como profissional. Então, eu precisava estar ali, no corpo a corpo mesmo. Eu peguei barco, eu fui para São Félix do Xingu, uma beleza natural que eu não imaginava. Xinguara, como tínhamos acabado de conversar, o nosso Pará é tão extenso, tão grande. Dimensões continentais, né? E culturas até mesmo diferentes dentro de um mesmo estado. Às vezes você esquece que você está no Pará, porque você vê uma cultura completamente diferente. Você vai para Redenção, Xinguara, você vê muita gente de fora também, né, que passaram a morar. Nosso estado é explorar o lado econômico, vai para São Félix do Xingu, ver uma beleza também que você nunca sabia que existia. Sabia nos livros, nas leituras. Mas não ter vivenciado aquilo. Faz toda a diferença você vivenciado, né? Canaã, Paraupebas, Marabá. Alter do Chão. Alter do Chão, Santarém. Aproveita, ainda dá para dar uma volta. Eu comemorei meus 50 anos em Alter do Chão. É muito bom. Foi lá, maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho amigos lá, né, muito, muito mesmo, que eu criei desde 2022, quando eu comecei a viajar para conhecer os municípios. E é um polo grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Só em Santarém nós temos 2.000 advogados. Olha lá. Inscritos na subseção da OAB de Santarém. Por sinal, falando na OAB, as eleições agora foram online. Foi a primeira vez, foi. A primeira vez, primeira não foi? Vez. Porque eu cheguei a conversar com o Sávio já aqui sobre isso, assim que ele entrou como presidente. E, inclusive, estava na fase de implantação, era uma das propostas de chapa. E qual foi a tua opinião em relação a isso? A gente estava um pouco ansioso porque era a primeira vez, era um teste, né? Mas foi muito bom ter sido utilizado um sistema do próprio TRE. Uhum. Foi utilizado um sistema que eu disse que até me voltou a favor de mim, porque o nome do... Votanet. O sistema do Votanet. Eu não tinha pensado nisso, juro. Eu até brincava. Mas é verdade. Eu até brincava, olha, Vota na net. No dia 11 de agosto, entre no Votanet e vota na net. Eu gostei. Me favoreceu. Olha, outra deucidência. Não é outra deucidência? Junto com o Salmo 23. Exatamente. É verdade. Eu digo, quando você coloca Deus nos seus propósitos, porque eu digo que foi um propósito meu participar. Eu achei linda a história do Salmo 23. Porque eu acredito muito nas deucidências. Porque foi, né? Sim. Eu acompanhei na tua gente. As minhas duas filhas nasceram dia 23. 23 de janeiro e 23 de fevereiro. E eu cheguei para me inscrever. Acho que vocês sempre rezam Salmo 23. Depois que a Maria Fernanda nasceu, a minha segunda. Porque nós passamos por um problema de saúde com ela. Ela operou com 8 meses de vida. E eu rezando na capela do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, tem uma capela linda. E eu estava rezando durante a cirurgia dela. E eu ouvi uma voz dizendo: reze Salmo 23, que é o salmo da sua família. Por isso que as suas filhas nasceram dia 23. E desde esse dia, não larguei mais ele. Todos os dias, todo mundo reza o Salmo 23. Não foi por acaso. Foi por acaso que o meu número caiu 23. Não foi por acaso.
E eu acho Tenho que certeza. nesse momento Deus usa a gente como instrumento. Com certeza. Eu fui para todos esses lugares do Pará e eu falei nele em todos os lugares, porque eu falei do Salmo 23 na minha vida. Então isso acaba impactando e fazendo as pessoas refletirem. Claro. Que É a realmente fé. a gente tem que ter fé para tudo, todos os propósitos, todos os nossos planos, tanto na família quanto profissional. E assim foi. E ele me provou. Sabe quantos votos eu tive no tribunal? 23. 23. É verdade. Foram 23 desembargadores que votaram em mim na primeira rodada. Olha lá. E me colocaram na primeira. Coincidências. Sabe quantos anos eu vou ficar no tribunal para me aposentar com a aposentadoria? 23? 23. Meu Deus. Então Incrível. são umas coisas assim que Incrível. eu não posso dizer que é Não, não coincidência. pode. Por isso que eu E uso o nós que termo temos fé e que coincidência, realmente né? acreditamos nos milagres, nas deucidências. Isso. Nossa, incrível. Eu tenho um amigo Incrível. meu que ele disse assim, Não eu podia disse, ser olha, diferente. o meu gabinete é o 311. Aí chegou uma advogada lá, olha, 2, 1 mais 1, 2, e o 3, 23, de trás para frente. Aí eu falei para um amigo meu, ele disse, para que eu já tô ficando com medo desse É o teu 23, número. é o teu número. É o teu número. Meu E falando nos teus votos, que foram 23, tiveste uma votação bem expressiva Da ao classe. decorrer da campanha, na classe. Ainda foi 2 vezes vitória, eu digo, porque no conselho da OAB eu fui a mulher mais votada. Sim, exatamente. No da classe, eu fui a mais votada de todos, entre homens e mulheres. Fiquei na primeira na lista sextupla e na lista tríplice no tribunal também fui encabeçando a lista. Então foi um marco histórico. Qual é a tua avaliação em cima dessa votação? Porque não foi só na última lista. Foram os Foi ao 3. decorrer do processo. Eu acho que eu fui me legitimando aos poucos, entendeu? É aquela construção que a gente vem falando na nossa conversa. o Foi tempo desde a todo. classe até a escolha final. É. Mas foi realmente uma resposta da classe. É uma vitória muito maior do que você só entrar numa lista tríplice, porque é um reconhecimento. Mostra que tudo foi uma que você vontade de todos, digamos. E essa sensação... Da maioria, pelo menos, sim. Eu recebi 3.173 votos. Né? Então, é um reconhecimento daquilo que você construiu durante todo o seu esforço, de tudo que você correu para se capacitar e dizer assim, olha, o seu nome está legitimado pela classe, o seu nome está legitimado pelos conselheiros da OAB e está legitimado pelos desembargadores da onde vão ser seus pares, que você vai trabalhar. Então, você entra realmente com uma vitória que volta para você mesmo. Voltou para mim e disse, nossa, é muito bom você ser reconhecido e ter o seu nome legitimado. Eu sentia isso até pela sociedade, por pessoas que não eram do meio jurídico. Você sentia aquela coisa assim, você está torcendo por mim. Eu recebia mensagens falando, estou torcendo por você, você é merecedora desse cargo. Então, você se sentir merecedora é uma satisfação mesmo. A gente volta para aquilo que nós estávamos falando. Foi um cargo que não caiu de paraquedas. Não. Foi uma construção para se chegar ali. É. Agora, assim, o diálogo com a classe, com os advogados, vai ter que ser cada vez mais reforçada, tu has de concordar. Tens algum planejamento em mente de como tu vais lidar com essa situação agora, nesse diálogo, nessa forma de tratar, de se portar? Eu acho que isso vai muito da essência da pessoa. É claro que você, como eu disse, eu não fui atrás de um cargo, eu fui atrás de um propósito, mas você sabe que agora você ocupa um cargo diferente do que você era. Exato. A advocacia é diferente do cargo de desembargador. Uhum. Mas a questão do acesso, do diálogo com os advogados, o advogado está lá para cumprir com o seu papel de estar ali indo atrás do direito do seu cliente. E, sem dúvida nenhuma, que quando existindo uma relação de respeito, para mim, vai ser igual. Eu entrei no dia 2 de setembro, foi a minha posse. Dia 3, eu já estava no meu gabinete atendendo advogados que foram atrás de processos seus
que chegaram lá, olha, enquanto você estava tomando posse, eu estava protocolando um processo que caiu para você, já estou aqui hoje, vindo conversar sobre o processo. Eu disse, vamos conversar, nós temos que escutar. Eu digo que é muito importante a escuta. O diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Eu sempre disse, eu vou receber, não que eu vá dar a decisão em favor, porque eu estou lhe recebendo que eu vou dar uma decisão, eu vou avaliar. E no momento que você escuta, você passa a ter um olhar diferenciado para aquele ponto que o advogado está lhe colocando. Então, você vai estudar mais a fundo aquilo que ele está lhe colocando. Então, eu espero não perder essa essência, porque realmente é muito trabalho, mas eu acho que com gestão no seu gabinete, eu acho que você tem que fazer uma gestão, uma organização com a sua equipe para poder dar esse atendimento e esse acesso ao advogado. E como tu acha que tu conseguirá dar mais celeridade nessa questão da justiça, aí agora com o desembargo, contribuir com a sociedade de maneira em geral? Bom, eu digo acho que a pergunta para a gente fechar. Nós temos hoje a possibilidade da inteligência artificial. O CNJ já apoia, só que com responsabilidade, com ética, responsabilidade, né? Levando em consideração a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados. E eu acho que ela vai ser útil muito para você diminuir o seu tempo que você vai resumir um processo, às vezes de vários volumes. Você pode utilizar já desses instrumentos para fazer o relatório, mas nunca deixar o lado humano. Porque as decisões, você sabe que atrás de um processo tem uma vida, tem uma esperança, tem uma pessoa. Então, você tem que utilizar da sua sensibilidade do lado humano para decidir. Então, essa mesclagem da inteligência artificial para poder acelerar a decisão, você tem que saber usar com responsabilidade. Mas, com certeza, para fazer uma triagem, para fazer um relatório, isso já te ocupa menos tempo. Então, você já pode estar voltado para uma celeridade, mas não deixando de ter o lado humano para fazer a revisão da decisão, para ver, inclusive, se está correto o que a inteligência te ofereceu. Até numa pesquisa de uma jurisprudência, de um modelo de alguma coisa, você tem que ir lá constatar se realmente existe. Porque hoje, na área jurídica, a inteligência artificial ainda alucina muito. Sim. Então, você não pode deixar acontecer isso dentro de um processo e na hora de analisar e fazer a sua decisão. Mas, sem dúvida nenhuma, que ela vai ajudar para diminuir o tempo, para dar celeridade e uma maior produtividade. E esse acesso, esse olhar diferenciado, a sensibilidade que eu digo que nós mulheres temos bem acentuado, ele faz a diferença na hora da decisão. Então, isso aproxima da sociedade, aproxima da realidade da sociedade. Então, é com esse propósito que eu quero decidir e contribuir para a sociedade como desembargadora. Perfeito. Muito obrigada por conversar um pouquinho aqui nos estúdios do Grupo Roma, esclarecer um pouco sobre as questões que envolvem o desembargo e a trajetória de vida também, de certo modo, tão bonita, construída até aqui. Foi uma honra te receber e entender um pouquinho quem é a doutora Anete Pena de Carvalho também na vida profissional. Aquela mãe, esposa presente e tantas outras qualidades que te fazem de uma mulher muito querida aqui no teu círculo de amizade e profissional. E também, ao mesmo tempo, esclarecer para quem nos assiste quais são as tuas, digamos assim, qual é a tua percepção de vida de que o trabalho ele é uma construção, o caminho que tu desenvolveste para chegar onde tu estás foi construído com muito estudo, com muita dedicação, com muito foco, disciplina, renúncias e, acima de tudo, fé em Deus, no Salmo 23. Sem dúvida, com certeza, Rômulo. Obrigado pelo convite. E eu digo sempre que em toda a minha trajetória eu trouxe, inclusive foi o slogan da minha campanha, que é justiça que respeita e humanidade que inspira. Então a gente sempre tem que somar os valores que você acredita.
E é isso que eu pretendo levar para lá. Com certeza. Já levou. É verdade. Aproveito e desejo muito sucesso. Obrigada. Parabéns. Que seja um novo desafio na tua vida, de muitas bênçãos de Deus, de Nossa Senhora, e que você possa seguir cada vez mais aí os seus sonhos junto à tua família muito querida. Amém, assim seja. Porque Obrigada. com certeza essa família é querida, como eu expliquei lá no início, por tudo que eu já vivi com o doutor Bruno, muito querido, marido da doutora Anete Pena de Carvalho, ao qual tenho aí admiração, respeito, um obstetra sensacional que dispensa comentários. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Muito obrigado pela sua presença. E o Homa Business acabou de entrevistar aqui, bater um papo, eu acabei de conversar com a doutora Anete Pena de Carvalho, que assumiu há pouco tempo o desembarque do TJ Pará. Eu espero que esse podcast tenha tirado algumas dúvidas sobre quem é a doutora Anete e o que ela pode fazer aí, e muito, pelo nosso estado. Este podcast teve o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Park Resort, do Hospital Beneficente Portuguesa e do Sebrae Pará. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.